todos. É uma alegria, uma responsabilidade estar aqui na casa para trazer esse tema. E eu vou explicar um pouquinho antes o porquê do tema. Nas casas, de um modo geral, e no GEAF, a casa que eu trabalho, isso acontece. Antes da prece, antes da palestra, é feita a leitura de uma página, geralmente, da coleção Fonte Viva. Aquelas obras onde Emmanuel vai pegar uma parte do Evangelho e vai desenvolver um tema. E uma companheira foi fazer uma palestra na casa e a primeira pergunta que ela fez foi a seguinte: qual era o título da mensagem? Ninguém lembrava. E aí ela falou que o conteúdo das mensagens, ele é fascinante e a gente não dá o devido valor a elas. Então ela começou a fazer um trabalho, e eu copiei, óbvio, as coisas boas tem que copiar, de fazer estudos baseados nas passagens, nos textos de Emmanuel. E a gente escolheu, para começar, esse texto do livro Fonte Viva, que tem como título Sementeira e Construção. Então, a gente vai passar o conteúdo da mensagem e depois a gente vai comentar a respeito dela. Então, Emmanuel vai começar... Foi. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Passagem de Paulo na sua carta aos Coríntios. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus, e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é nossa bênção de cada dia. E eu acho que a gente podia até acabar a palestra por aqui. Tão profunda é a mensagem que Emmanuel vai nos trazer. E ele começa com essa mensagem. Porque nós somos cooperadores de Deus.
vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E esse trecho do capítulo 3 da carta aos Coríntios, Paulo escreve e demonstra sua preocupação com os confrontos que existiam dentro das igrejas. Principalmente em Coríntio, na igreja de Corinto. O que acontecia? Rivalidade. Então a gente já vê dois grupos dentro da igreja. Um grupo confiava e seguia alguém. Um outro grupo confiava em outra pessoa e seguia aquele alguém. E às vezes as colocações eram muito parecidas, mas eles acabavam em confronto. Provocava uma guerra entre os grupos. E Paulo se preocupava com o rompimento da instituição, o rompimento da igreja, que tinha acabado de nascer. E ele manifestava essa preocupação com a igreja de Coríntio. Passaram-se quase 2000 anos. Os ensinamentos de Jesus proliferaram e no século XIX, no centro do iluminismo, surge uma doutrina que vai reviver todo o ensinamento, todo o pensamento contido no Evangelho. Essa doutrina resgata os princípios das primeiras igrejas, até antes das primeiras igrejas. Tanto que as casas espíritas são chamadas de catacumbas modernas. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Por quê? Porque na casa espírita não existe ninguém que saiba mais do que o outro. Todos nós estamos no mesmo patamar de aprendizado. E é o único momento onde todos olham para um é na palestra. Porque no estudo, todos olham para todos, porque ficamos em círculos. Então, essas brigas que a gente viu ali não acontecem mais. Acontecem? Acontece? Acontece algo pior. Que é isso. E aí eu pedia para manter a imagem. E vamos agora fazer um pequeno exercício, sem desculpismo, sem querer tirar de nós a responsabilidade. Essa imagem te representa? Essa imagem representa cada um de nós? Será que isso acontece aqui no Lar Francisco? Isso acontece no GEAF? Acontece em toda casa espírita. Mas por que isso acontece nas casas espíritas? Por dois motivos: orgulho e egoísmo. Hoje é meu dia de fazer a sopa. E aí eu vou para casa espírita, preparar a sopa. Ou vou para o Lar de Francisco preparar o pão. Aí quando eu chego, tem alguém no meu lugar, fazendo a minha tarefa. Aí eu chego e falo assim, mas hoje sou eu que vou fazer. Aí a pessoa que está ali no lugar fala assim, não, mas você se atrasou um pouquinho. Nós ficamos preocupados e por isso começamos a preparar. Com aquele sorriso. Aí eu chego assim, não, tudo bem. Que bom que você chegou e começou a preparar. Muito obrigado. Agora pode deixar que eu dou continuidade. Aí eu estou lá fazendo a sopa, estou fazendo lá o arroz, ou fazendo o pernil. Esse povo fura-olho. Só porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Agora vão dizer que eu não tenho responsabilidade. Vão querer me tirar daqui de qualquer jeito. Bando. Nossa, que raça. Aí a pessoa que estava fazendo a sopa, ou preparando o arroz, ou preparando o pernil, sai falando assim, essa direção coloca a gente sem compromisso. Aí, 1 hora de atraso, e ainda chega com esse ar de que nada estava acontecendo. Faz sentido? E quando nós agimos dessa forma,
nós estamos agindo como os irmãos. Nós estamos agindo da forma que os irmãos que querem destruir o trabalho do Cristo querem que a gente faça. Porque começa com uma coisa pequena e isso vai tomando um vulto. Quando a gente menos percebe, a casa vai ruir. E aí a gente pensa assim, mas por que aconteceu isso? Há pouco tempo nós tivemos aqui na casa um seminário sobre um livro que eu considero o livro de terror do Espiritismo, que é um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. E nós precisamos ter muito cuidado, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Olha como poderia tudo ser diferente. Eu chego atrasado, a pessoa chega atrasada para fazer a sopa, aí fala assim, puxa, desculpa, eu cheguei atrasada, você já está preparando a sopa? Você atrasou quase 1 hora. E a gente ficou preocupado, aconteceu alguma coisa? Não, sabe o que foi? Foi meu filho. Meu filho teve uma febre. E aí eu não podia sair de casa com ele com febre. Aí dei um remédio, quando a febre começou a baixar, eu saí. Porque eu sabia do compromisso. Aí falei assim, puxa, mas como é que ele está agora? Não, agora está melhor, a febre está baixando. Puxa, que bom. Avisa a gente. Aí a gente pode fazer uma prece para te ajudar. Aí, puxa, muito obrigado. Olha a diferença. Ninguém ficou com ressentimento. Eu falei, puxa, você se atrasou por quase 1 hora. É verdade. Foi mentira? Não foi. E aí a gente tem que ser sincero. Vamos procurar ser sinceros uns com os outros. Mas ser sincero não é ser grosseiro. É muito diferente. Então, precisamos agir uns com os outros com sinceridade. E naquela imagem que a gente mostrou, Paulo vai dizer que ambos são irmãos na fé. Ambos estão ali para te ajudar de alguma forma. Cada um com uma ideia. Cada um de uma maneira. Paulo vai dizer, um planta, o outro rega. Mas Deus é o responsável pelo crescimento. Um plantou, o outro regou. Mas nem o que planta, nem o que rega são importantes. Porque eles vão receber o salário pelo plantio e pela rega. E todos, e trazendo essa comparação para a casa espírita, todos os que passam, todos os que trabalham, todos os que já trabalharam, não importa a tarefa que façam, queriam sempre o melhor. Queriam sempre o melhor para casa. Cada um de nós, ele é único. Cada um tem um pensamento, cada um tem ações e atitudes, cada um tem uma missão. Os Espíritos nos disseram isso. Cada um de nós foi criado com uma missão. Então, e graças a Deus somos diferentes. Graças a Deus temos ideias diferentes. E nós precisamos questionar a maneira como estão conduzidas as coisas, a maneira como são tocadas, como são dirigidas as tarefas. Isso é saudável. Mas eu não posso ficar... Eu não posso... Eu tenho que ficar sempre com o intuito de perguntar, sempre com o intuito de querer dar uma nova ideia. Não querer acusar um ou outro por alguma falta cometida. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que vai dizer que a autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Então, se nós estamos numa direção, se nós estamos numa coordenação, nós temos uma responsabilidade. E precisamos ouvir. Não posso agir como uma ditadura. Eu tenho que ter flexibilidade de poder ouvir e entender. Eu ouvi uma história uma vez que é extremamente preocupante. Um companheiro foi a uma casa espírita e ele tem uma mediunidade. E ele percebeu que dentro da casa espírita havia um muro dividindo a casa ao meio. E aquilo incomodou ele. Aí ele chamou um companheiro trabalhador da casa e falou assim, olha, eu tive uma visão, uma sensação de que tem um muro no meio da casa. Aí, para surpresa dele, o trabalhador fala assim, e tem mesmo, e eu estou do lado tal.
uma casa dessa vai progredir? Se existe um muro? Isso é inviável no trabalho que a gente faz. Isso é inadmissível. Então, se eu tenho diferenças, vamos resolver as diferenças de forma amigável. Joana de Ângeles já falava isso, trazendo as palavras de Jesus. Se eu tenho diferença com o irmão, vou lá tentar resolver com ele. Se eu conseguir acertar, terei ganho um amigo. Então, esse é o sentimento que precisamos ter dentro da casa espírita. E quando Paulo ele vai falar na questão das sementes, e quando ele é muito feliz nessa colocação, quando ele vai usar a questão das sementes, as sementes são aqueles que ouvem, são os que entendem, são os que creem. Então, eles vão germinar de alguma forma. Então, nós precisamos tratar com muito carinho essas sementes. E Paulo vai tratar também de uma questão, de um quadro que sempre vai existir na Terra: os que conhecem e os que desconhecem a verdade divina. E a pergunta que fazemos é: conhecemos essa verdade? Entendemos que verdade divina é essa? Se nós sabemos, sim, sabemos que verdade é essa, será que essa verdade já foi assimilada por cada um de nós? As nossas ações e atitudes vão responder por nós. Eu não preciso dizer que eu conheço a verdade, mas as minhas ações, as minhas atitudes vão responder por mim. Se eu ainda não estou consciente das verdades divinas, o que falta? Estudo, trabalho, disciplina. Se nós conhecemos essas verdades, se nós entendemos que esse é o caminho para a felicidade, e se nós esforçamos diariamente para segui-lo, somos compulsoriamente considerados trabalhadores, colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que partilham a estrada. Vamos atentar para a frase: compulsoriamente colaboradores do ministério de Jesus. Então, se nós, e acredito que todos nós que estamos aqui hoje, nós já somos colaboradores do ministério de Jesus, divulgadores, semeadores, edificadores. Ah, mas eu só venho para a palestra. Não importa. Não importa. Já está recebendo. Já estamos recebendo. E se eu permito que os meus caprichos sejam mais importantes que o trabalho que é feito dentro da casa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso permitir que a minha vontade, o meu capricho, sobreponha aos interesses da instituição, aos interesses da casa. E se existe em cada um esforço diário, e esse esforço tem que ser diário, para exemplificar essa verdade em palavras e atitudes, onde quer que estejamos, independente do estado emocional, porque o outro não tem culpa se o cachorro me mordeu a perna quando eu estava andando de bicicleta, se eu perdi R$100 que estava no bolso, quando eu fui puxar, a nota caiu, foi embora. E hoje, perder R$100 mas eu perdi, e agora? Aí o outro chega para mim todo feliz: bom dia! Aí fala: bom dia por quê? Mas eu sou trabalhador do Cristo. Eu sou responsável pela divulgação do seu ministério. Então, eu preciso exemplificar essa verdade em palavras e ações, onde quer que eu esteja, independente do estado emocional, independente da situação material que eu esteja. E se eu me esforço para isso, seremos sempre aqueles que semearão, que construirão. E todos nós aqui que participamos das atividades da casa, todas as atividades, mesmo nós aqui que estamos na palestra,
né? Como nós já falamos, nós estamos recebendo. Todos nós precisamos ser os semeadores. Mas nós estamos em condição de ser semeador? Aí vai dizer, não, hoje não, ainda não. Será que não estamos? Será que nós não somos ainda semeadores? As grandes estufas, as sementes nunca são jogadas direto na terra. Então elas vão para um lugar chamado sementeira, para depois serem transplantadas. Nós somos assim. Nós vamos receber a palavra, que é a semente. E essa palavra, essa semente vai ficar em nossos corações. Seja nas palestras, seja nos estudos, no culto do evangelho no lar. Mas talvez aquela semente ainda está muito frágil e não tenha condição de ser transplantada, porque ela não germinou ainda. E com a nossa atenção, com a nossa vontade, a nossa dedicação, a nossa fé, essa semente começa a germinar. E quando ela atinge um determinado tamanho, ela pode ser transplantada para outro lugar. Na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Como é difícil, e eu digo por experiência própria, no ambiente de trabalho tem pessoas com que a gente não se dá bem. Isso é fato. Não, acho que não é privilégio meu ter pessoas que eu considero mala. Eu considero. Pode ser que eles me achem uma mala também, né? Então, é dia de cada um. E aí, conversando com um amigo também espírita, ele falou assim, nossa, eu fiz uma experiência que foi extremamente proveitosa para mim. Eu falei assim, o que você faz? Quando eu chego de manhã, eu abro o evangelho, leio uma página e faço uma prece por cada colega de trabalho. Cada um que está ali trabalhando comigo. Aí ele falou, é mesmo, você faz? Faço. E aí? Você não vai acreditar, o ambiente de trabalho em 6 meses mudou completamente. Era um querendo comer o outro vivo. E hoje todos agora se dão bem, trabalham em harmonia. É mesmo? Vou tentar. Né? A gente sempre fala assim, vou tentar. E aí eu fiz. Peguei o evangelho, li a página, vou fazer a prece. Quem disse que eu conseguia fazer a prece por aquela mala? Foi muito difícil. E assim, é uma coisa que a gente acha que não vai acontecer, que eu consigo fazer prece por qualquer um. Tentem fazer. Tentem fazer. Hoje, quando chegar em casa, antes de dormir, pega o evangelho, coloca uma música clássica e tenta orar pelos seus inimigos. Não é fácil. Não é fácil. Hoje já está muito mais fácil do que era. Hoje está muito mais simples. Né? Hoje eu já consigo. E realmente, aquela dificuldade diminuiu consideravelmente. Temos resultados. Né? Então, o que acontece? A semente começa a germinar. Né? Como podemos edificar se não temos o conhecimento necessário para realizar as atividades? Nas construções, existe sempre a figura do ajudante pedreiro, que geralmente é alguém que tem a força bruta, mas que não conhece nada da construção. Né? O ajudante pedreiro, auxiliar de pedreiro. Só que ele, e aí entra a grande história, se ele tiver dedicação, ele vai observar como o pedreiro trabalha e vai passar a aprender aquelas tarefas que antes era a especialidade dele, ele começa a aprender. Ele vai errar? Vai, porque ele ainda não assimilou completamente. Mas no momento, ele vai conseguir fazer. E essa perfeição vai ser atingida com o tempo e com a dedicação. E não basta apenas observar. Como é que vamos entender e interpretar aquilo que vemos?
é com estudo, né? E estudando e pegando aquilo que estudamos e colocamos em prática, vamos começar a tomar consciência da nossa importância no processo de transformação do mundo. E toda mudança na sociedade vai começar sempre da mudança individual. E o que nós estamos vendo hoje, a grande crise que nós estamos vendo hoje, é porque nós não levamos o Evangelho para o nosso dia a dia. Nós entendemos que a sociedade e a religiosidade são duas coisas estanques. Então eu, dentro da casa espírita, sou com uma personalidade, com uma forma de agir, e lá fora eu ajo de forma completamente diferente. Só que não pode ser assim, eu tenho que pegar os mesmos princípios que eu uso aqui dentro, e tem que levar lá para fora. Então, aqui dentro eu não gosto de alguém, mas eu tolero. Por que eu tolero? Por que eu dou um sorriso? Ô, meu irmão, como vai? Não suporto. Mas eu estou assim, sorrindo, tudo bem? Né? É um exercício. A casa espírita é o grande laboratório para que a gente possa entender e colocar lá fora. É hipocrisia eu vir para a casa espírita e falar aqui dentro que eu amo ao próximo como a mim mesmo. E lá fora eu vou defender a pena de morte. É hipocrisia falar em benevolência para com o outro, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas, e tratar aquelas pessoas que vivem na rua pedindo, aquelas pessoas que vivem no sinal, chamar de vagabundo. Isso acontece porque religiosidade e a sociedade estão estanques dentro de nós. Aqui dentro eu trato como irmão, lá fora, quem é aquela pessoa que está vindo, andando na minha direção? É um assaltante? É um bandido? Eu sempre encaro assim. Cadê a religiosidade? Nós isolamos. Por isso nós estamos atravessando essa crise moral. Por isso nós estamos atravessando essa situação. Porque eu não vou me lembrar exatamente da questão. Mas a questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer assim, estamos vivendo uma crise, por que nós temos que passar por essa crise? Uma crise moral. Kardec perguntou isso em 1857. Os Espíritos vão dizer, porque vocês tenham noção do que é o mal. Quando vocês sentirem o que é o mal, vocês vão querer o bem. E é por isso que nós estamos passando por toda essa crise. Para que a gente entenda o que é o mal. Eu quero isso para mim? Não. Então vou passar a fazer o bem. E assim, quando nós começamos esse esforço, começando todo esse processo, nós vamos entender o que Jesus queria dizer com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade. O que é a verdade? O que nós somos, nossas virtudes, nossos vícios. Quando eu faço aquele exame de consciência que Santo Agostinho fala, na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando eu olho para mim, tendo ver o que eu errei, o que eu estou falhando, e assim, dá medo, dá pavor, porque ele fala assim, são minutos que você perde por dia para ganhar a felicidade eterna. Será que nós fazemos esse exame de consciência todo dia? Não vale dizer faça uma vez ou outra. Tem que ser feito todo dia. E eu preciso ter o Evangelho como a minha bússola. E o nosso caminho vai ficar mais claro. Conhecendo a verdade, nós vamos nos aproximar dos ensinamentos do Cristo. E vamos entender por que estamos nessa tarefa. Por que eu faço esse serviço? E aí, como disse Emmanuel, nós vamos ser chamados a estender a mão àqueles que caem. Nós vamos ser chamados para enxergar por aqueles que hoje não vêm, a ouvir por aqueles que hoje estão surdos, fazendo a edificação do reino de Deus na terra. Mas nem tudo que vemos e nem tudo que ouvimos ainda compreendemos.
ainda é nebuloso para nós. Mas precisamos passar o pouco que compreendemos para aqueles que não veem e nem ouvem. Pode ser que aqueles que não veem e nem ouvem, seja porque não querem, seja porque não tenham condição. Não importa, eu preciso levar, eu preciso dar essa oportunidade. Mesmo que a pessoa diga assim, talvez não. O Evangelho nos conta uma passagem que um jovem se aproxima de Jesus e diz para ele, e pergunta para ele, o que ele tinha a fazer para segui-lo? Jesus diz que ele precisava cumprir os mandamentos. E o jovem diz, eu cumpro os mandamentos. E aí Jesus ele usa uma fala que ele não diz para ninguém. Então vá, venda tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele falou isso para Mateus, falou para Pedro, João. Para ninguém ele fez essa referência. E ele falou para aquele jovem, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. O jovem estava preparado naquela hora? Mas quando nós somos convidados a ser os olhos, os ouvidos daqueles que hoje não podem ver e ouvir, vamos nos desanimar. Eu tenho tanta dificuldade na minha vida, tenho dificuldade em casa, não tenho emprego, a vida não é o que eu sonhava, e ainda somos chamados a auxiliar para pessoas que não querem nem ver, nem ouvir. Mas a gente precisa entender que o vegetal, ele pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa não se ergue num dia. Mas a nossa vida hoje faz com que a gente queira tudo da noite para o dia. Vivemos numa crise de ansiedade, né? Se a gente manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa não responder em 15 segundos, a gente já fica ansioso. Antigamente era por carta. Carta levava uma semana, 15 dias para chegar. Né? E a gente não ficava tenso, nervoso como fica hoje. 15 segundos, não responde. Ele já viu lá, fica as duas marquinhas azuis, e não me responde. Não aparece lá escrito assim, digitando. E a gente já entra em crise. Né? A pessoa na nossa frente vai tirar o cartão, vai tirar alguma coisa para pagar, aí a pessoa leva 10 segundos a mais, a gente já fica, meu Deus do céu, fica deixando. Né? Ansiedade é o mal da nossa geração, é o mal de hoje. Né? E essa impaciência, essa ansiedade é fator crucial para que a gente desista da tarefa. A gente tem pessoas que o grupo espírita, o GEAF atende, né? E aí a gente ouve conversas desse tipo, né? Exemplificando, nossa, não aguento mais aquele companheiro que vem receber a bolsa, ele está aqui na casa, mas ele não se emenda, volta a cair na questão do álcool, volta a se embriagar, a gente encontra ele torto na rua, ele não tem jeito, aquilo ali não se emenda. Aí ele pergunta assim, mas há quanto tempo ele está aqui na casa? Uma vez por semana, participando do estudo do Evangelho? Há quanto tempo ele está? Está um mês. Um ano. Mas olha só, ele só está aqui há pouco tempo, mas já era para ele ter atendido. Quanto tempo a gente levou estudando a doutrina para começar a praticar ela? Quanto tempo desde que a gente descobriu a doutrina espírita, o Evangelho, o entendimento do Evangelho, e começar a colocar em prática na nossa vida e nos transformar? Um mês? Uma semana? Quem ainda mais?
Nós levamos anos. E eu cobro o imediatismo daquele que está começando. Que somente ontem foi apresentada a ideia. Eu cobro a perfeição do outro, mesmo sendo imperfeito. Porque eu digo, nossa, meu irmão, você não pode beber, mas eu sou maledicente. O que é pior? Uma vez questionaram isso Estava fazendo um curso para aplicação de passe. Aí começou a discussão se quem fuma pode aplicar passe. Aí, isso é briga de anos na casa espírita, né? Aí uma pessoa, uma companheira, ela falou a seguinte palavra. Falou exatamente isso e aí acabou a discussão. O que é pior? Receber passe de alguém que fuma ou receber passe de alguém que é maledicente? A diferença é que quem fuma, você sabe que fuma. E maledicência? Como é que você descobre? Olhando para a pessoa que você nunca viu se a pessoa é maledicente ou não é. Mas é tão grave quanto. Aí acabou a discussão. E os ensinamentos do Evangelho não deixam margem a qualquer dúvida. Quando Jesus nos conta da parábola do semeador, observamos que aquele que semeia não escolhe um lugar. Ele vai jogando as sementes, por onde estiver passando. Umas, como diz Jesus, vão cair em solo pedregoso. Outras vão cair entre espinhos. Mas outras vão cair em área fértil. E se uma dessas sementes germinar, eu terei cumprido a minha tarefa. Na casa, lá no grupo, nós fazemos atendimento a 25 famílias. 25 famílias que hoje passam por situações até desesperadoras. E eu já trabalho na casa há muitos anos. Então, muitas famílias já passaram por ali. Se eu for contar quantas... Desculpe. Se a gente for contar quantas saíram da vida e começaram a se dedicar com mais fervor ao Evangelho, nem digo que se tornaram espíritas, porque não se tornaram espíritas, mas já tem uma crença religiosa, tem uma fé que fortalece e pessoas que não caíram novamente. Mesmo passando por dificuldades, essas pessoas não caíram novamente. A gente conta nos dedos de uma mão. Vou ficar triste porque eu estou há 10 anos e só 5 famílias conseguiram. É felicidade, porque são 5 famílias que deixaram de estar numa situação difícil. A Cristian falou aqui, são 300 pessoas atendidas pelo pão. Se dessas 300, 3, graças àquele alimento que é dado, começarem a trabalhar, a se esforçarem para sair dessa situação, a situação que encontram, e conseguirem sair, já terá valido toda a pena, todo o tempo. É a semente que germina. E se essa semente germinar, o semeador cumpriu a sua tarefa. Porque seremos colaboradores dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a humanidade. E Emmanuel vai nos dar, avança na tarefa que te foi confiada. E não temas. Vai ter dificuldade? Bastante. Bastante. Nós estamos na direção da casa. E aí eu vi uma palestra, assim, logo assim que a gente assumiu a direção da casa, eu assisti uma palestra do Haroldo. E o Haroldo fala assim, como a espiritualidade olha para a gente e fala assim, meu Deus, aquela criatura tão endividada ainda vai ser presidente de casa espírita. Né? Então, não posso temer. O desafio está ali. A tarefa foi confiada, a espiritualidade nos indicou, porque permitiu que nós ganhássemos uma eleição. Então, ela confiou em nós. Ela induziu aquelas pessoas a nos apoiar. Então, não posso temer a tarefa. E quem confia na tarefa, quem te confia a tarefa, muitas vezes, não é a direção da casa, não é o coordenador, não é o cônjuge,
não é um amigo. É a nossa consciência. É a nossa consciência, em sintonia com a espiritualidade superior. Porque em nós já houve a semeadura. O resultado é esse? Talvez ainda não. Mas é isso que vai se tornar o resultado. Porque em nós já houve a edificação da base. Já houve a semeadura. E agora, o cuidado com a plantação ou com a construção depende de cada um de nós. E Emmanuel encerra a mensagem dizendo que a fé representa a nossa coroa de luz. Quanto mais fortalecido, mais forte será essa coroa, mais visível. E quanto mais visível, mais amigos espirituais se acercarão de nós para nos ajudar na tarefa. E que o trabalho em favor de todos é nossa bênção de cada dia. Para a gente fechar, a gente vai contar uma historinha. Nos Estados Unidos, no dia 14 de fevereiro, é comemorado o dia de São Valentim, que traduzindo aqui para o Brasil seria o Dia dos Namorados. Diferentemente daqui, lá, as pessoas que são amigas, elas mandam cartão umas para as outras. Não só os namorados, né? Para pessoas queridas, para pessoas amigas, é sempre dado um cartão, uma lembrança. E tinha um menino que estudava na escola, ele era muito tímido. Muito tímido. E um dia ele chegou em casa e disse assim para a mãe: mãe, eu quero dar um cartão para cada colega da minha turma. Aí a mãe entrou em desespero. Por quê? Porque a mãe observava todos os dias as crianças saindo da escola. Então tinha um grupo que ia na frente rindo, brincando, e ele vinha sozinho atrás. Indicando o quê? Que ele não tinha amigo nenhum naquela turma. Né? E aí já começou a preocupação da mãe. Por quê? Porque ele ia dar 35 cartões e não ia receber nenhum. Mas, como a criança queria, como ele queria, ela foi, comprou o papel, comprou os cartões, começou a confeccionar, e estavam prontos os 35 cartões. E ele ficou todo feliz, pegou os cartões e foi para a escola. E a mãe desesperada em casa. Como é que essa criança vai chegar? Como é que ele vai voltar? Ninguém vai dar cartão para ele. E aí o que ela pensou? Vou fazer aquele biscoito que ele gosta. Então, quando ele chegar, ele não vai ficar tão decepcionado. E ficou esperando o final da tarde. Aí ela olha pela janela e vê os garotos. A mesma coisa. Aquele bando na frente e ele sozinho atrás. Só que ele vinha um pouco mais rápido. Quando ele entrou em casa, a mulher desabou. Começou a chorar, né? Olhando assim, meu Deus, meu filho, pensando naquela criança. E ele chegou de mãos vazias. Aí ela ficou mais surtada ainda. E a mãe falou assim: filho, preparei um lanche para você. Só que ele não prestou atenção em nada do que ela estava falando. Aí ele caminhou falando assim: ninguém. Aí ela: ninguém o quê, meu filho? Não esqueci de ninguém. Com um sorriso no rosto. O que essa atitude do garoto nos exorta? Eu preciso felicitar o outro. Eu preciso ajudar a amparar o outro. E a minha gratificação é ver o semblante do outro feliz. É ver que eu pude fazer algo por ele. E não esperar um obrigado, e não esperar um presente de volta. Isso é que Jesus queria de nós. É esse sentimento que Ele quer que cada um de nós tenha. Por isso Ele falava: amai o próximo, como a ti mesmo. E Ele não falava: amai o próximo da mesma forma que o próximo te ama. Porque o amor, ele é uma via única. Ele tem que ser de mim para o outro.
E o meu amor não pode ser alimentado com o amor de volta, porque isso não é amor. Depende de nós. E esse garoto, a sua atitude, vai demonstrar que é o caminho. E é assim que precisamos educar os nossos filhos. E depende de nós que essa geração que hoje começa possa atuar mais tarde como cidadãos do mundo, herdeiros das nossas riquezas morais. Que eles sejam a nossa sementeira, a nossa construção. Que Jesus possa nos amparar, que Jesus possa nos iluminar, nos intuir, reconhecendo o nosso esforço, que, como nós dissemos aqui, precisa ser diário para o nosso progresso, para a nossa transformação, porque nos transformando, transformamos o mundo. Muita paz a todos.